Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Pessoal, hoje nós vamos fazer um compilado de questões. O tema, né, as unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular. Então nós vamos falar sobre questões que vão ter farelos importantes, tá? Sobre esse tema que não cai, despeito em prova. E se eu fosse você, eu assistia essa aula, né, falando das 6 unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular. Outra coisa, pessoal, aqui na descrição dessa aula vai ter um link do nosso curso, nosso método bússola da aprovação, pessoal, ok? Com técnicas de estudo, com a nossa comunidade, né? Bússola da aprovação. O acesso é vitalício, né, pessoal? A organização e rotina de estudos, quer dizer, uma organização, né, de tudo que você precisa para chegar à tão sonhada aprovação, ok? Então, se debruce nesse compilado de questões que vai fazer total diferença na sua aprovação. Boa aula, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui no nosso canal Tiago Paulo Concurso, um canal voltado realmente para concursos públicos voltados para a educação física e também conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Pessoal, antes de falarmos do tema, né, daquilo que foi proposto na aula de hoje, inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber notificações, curte essa aula, pessoal, deixa um comentário, deixe uma sugestão, isso faz toda a diferença em nosso trabalho. Lembrando, pessoal, a aula de hoje a gente vai trabalhar 5 focos, 5 direcionamentos estratégicos para a SEDUC do Mato Grosso. Concurso grande e é a banca FGV. E essas questões, elas são de 2025, para vocês verem como a banca FGV tem cobrado essas questões para você se basear, tá bom? Então preste atenção, analisa, vem comigo, sem pressa, ok? Para você poder ter um maior número de assertivos no concurso que vai acontecer nesse domingo. Preste atenção. Com o objetivo de aumentar a flexibilidade, preste atenção, na delimitação dos currículos e propostas curriculares ao longo do ensino fundamental, tendo em vista a adequação às realidades locais, a Base Nacional Comum Curricular propõe a organização e a distribuição das unidades temáticas de educação física, seus objetivos de conhecimento, suas respectivas habilidades, ao longo de diferentes blocos dos anos iniciais e finais de formação. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, antes da gente analisar, lembrando, está falando sobre BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, é o primeiro tema que você tem que se debruçar, é o primeiro tema que você tem que fazer um aprofundamento, porque ela não cobra, a FGV ela traz realmente esse conteúdo, mas vamos analisar as questões. A unidade temática Brincadeira e Jogos tem os seus objetivos de conhecimento explorados durante todos os anos, blocos dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Primeiro que essa aqui já está errada, porque oitavo e nono, a BNCC não traz ou não traz como temática ou comunidade temática para o chão da escola. Então, essa número 1 já está errada. Então, tudo que tiver 1 a gente elimina. A A, a B, a C e a E. Então, nós já descobrimos o gabarito, né? É a letra D. Mas vamos analisar. É bom você fazer esse tipo de prova, né, para você ganhar tempo, fazer essas comparações, fazer eliminações, ter caneta preta, caneta azul, porque isso faz diferença na hora da prova. Vamos para 2. A unidade temática Lutas tem seus objetivos de conhecimento explorados a partir do 3º ano, no caso até os quintos anos, do ensino fundamental, terminando no bloco 8º e 9º anos. Certinho. Ok? A unidade temática Práticas Corporais de Aventura e seus objetos de conhecimento começam a ser explorados a partir dos 6º e 7º anos, sendo desenvolvidos até o final do ensino fundamental, 8º e 9º. Certinho. Gabarito, letra D. Pegou? Analisou? Pegou os farelos? É importante para a sua
a aprovação. Vamos para essa segunda questão? Essa segunda questão fala da história da educação física e fala das tendências pedagógicas da educação física. Lembrando, nós temos uma aula aqui em nosso canal das tendências pedagógicas da educação física, como também temos a diferença entre base nacional como curricular, né, os parâmetros curriculares nacionais. É importante. Estude aqui em nosso canal, assista os vídeos, curta, deixe um comentário, porque isso faz diferença. Ao longo da história, a educação física passou por diversas transformações conceituais que deram origem às distintas propostas pedagógicas no contexto brasileiro. Estudiosos apontam que a educação física escolar foi influenciada por diferentes períodos históricos e ideológicos, culminando na identificação de 5 principais tendências. Dessa forma, relacione as tendências pedagógicas com seus respectivos conceitos e períodos históricos. Então nós temos a higienista, a militarista, a pedagogicista, a esportivista e a popular. Vamos trabalhar em cima dos seus respectivos conceitos e períodos. Até 1930, bastante influenciada pela medicina e pela eugenia, valorizava o desenvolvimento físico e moral. Qual tendência é essa? Higienista, ok? Deixa A, B, C, D e E. Vamos trabalhar em cima do conceito, da ideia, dos períodos, para você massificar o aprendizado, pegar os farelos e ir bem nessa prova. A segunda, vai de 1930 a 1945. Ela é biologicista, baseava-se na necessidade de preparar futuros jovens para possíveis envios de tropas à guerra. Qual é a tendência? Militarista, ok? Então a gente está trabalhando conceitos e períodos. A terceira vai de 1945 a 1964. Qual o grande objetivo? Buscava efetivar um caráter mais educacional. A educação física aprimorou a relação aluno-professor. Estamos falando da tendência pedagogicista. De 1964 a 1985. Qual era o seu conceito? Objetivava descobrir talentos esportivos, desenvolvendo a relação técnico-atleta na escola. Estamos falando da tendência esportivista ou competitivista, ok? E por último, em 1985, aos dias atuais, vamos lá, entende a saúde como um conjunto de situações que vão do biológico, incluindo o social, o cultural e o econômico. Surgem o quê? As abordagens pedagógicas da educação física, que são os movimentos inovadores. Ok? O gabarito é a letra D. Fica 3, 5, 2, 4 e 1. Mas não adianta nada a gente fazer a numeração e não desenvolver conceitos a respeito desse tema da história da educação física. Então pega o farelo aqui, nessa questão está discriminado, está de forma cronológica. E é importante, aluno, você entender, detectar os farelos, porque você precisa ter um bom número de assertivos e ganhar tempo também nessa prova. Terceira questão, e lembrando, pessoal, vai aparecer a terceira questão para você aí. Pessoal, aqui em nosso canal nós temos também uma aula sobre a história da educação física. Então assiste. O que você faz? Pegou a questão? Não entendeu? Vai na aula em nosso canal. Você vai ver como é que você vai aprender a respeito desse tema importante quando se trata de concursos públicos voltados para a educação física. Vamos lá. Vamos falar sobre jogos pré-desportivos. O tema jogo está relacionado aos conteúdos da educação física, assim como ginástica, como esporte, como luta, como dança. Ok, pessoal? Então, é importante você entender jogos. Então, nós temos jogos aqui no nosso canal, segundo o Piaget, né, segundo o professor João Batista Freire. Nós temos jogos segundo Caloá, o grego. Então, já sai dessa questão e já estuda jogos, que é um tema importante. Os jogos pré-desportivos são adaptações de esportes tradicionais e recreativos, que visam ensinar os movimentos básicos e fundamentos de uma modalidade esportiva. Assinale a opção que mostra um exemplo de jogo pré-desportivo. Vamos lá. Taco não. Taco é um jogo popular. Bocha também não. Bocha
já é um esporte. Pular corda é uma brincadeira popular. Amarelinha é uma brincadeira popular. Igual a gol no futsal. Quer dizer, olha só, a banca já deixou claro para você que ela é o que trata os jogos pré-esportivos. Quer dizer, são adaptações dos jogos tradicionais. E o gol a gol, né? Depois da vírgula tem o quê? Futsal. Futsal é um esporte tradicional. Por isso, o nosso gabarito é a letra E. Tá vendo, pessoal? Por isso a importância da gente entender o conceito e ir atrás do farelo e não perder tempo em questões. Ok? Canetinha preta, canetinha azul e para cima, rumo à aprovação. Chegamos na questão número 4. E a questão número 4, ela trata de um tema que a FGV ela costuma cobrar, né? E lá no método Bússola da Aprovação, que é o nosso curso, né? Nosso curso online, nós temos essa temática muito bem desenvolvida. Então, você que quer fazer parte desse time campeão, aqui na nossa aula tem um link de inscrição, clica, vem estudar conosco e com certeza você chegará até a aprovação. Vou falar disso no final, mas vamos para a questão. A Confederação Brasileira de Futebol organiza diferentes competições ao longo do ano. Uma delas conhecida popularmente como Brasileirão, você vê, coisa atual, né? Envolve 20 times de futebol que se enfrentam em 2 turnos, turno e retorno. Todos contra todos. Sendo aquele que somar mais pontos, o campeão. A tabela do primeiro turno é repetida no segundo, com mando de campo invertido. Assinale a opção que indica a denominação desse processo de competição esportiva. Primeiro que você tem que ter domínio de organização de eventos, né? Essa questão de competições, né? Quando a gente fala, né? De competição esportiva, isso é importante, pessoal. Ok? Então vamos lá, funil, para quem estuda isso, para quem está no método Bússola da Aprovação, com certeza acerta essa questão. Funil não existe, pirâmide não existe, consolação e repescagem, mas quando se trata, pessoal, aí aqui a gente vai dar o pulo do gato, o farelo. Olha só, o primeiro turno é repetido no segundo turno. E assim, ó, que se enfrentam em 2 turnos, turno e retorno, todos contra todos, sendo aquele que somar mais pontos o campeão. A tabela do primeiro turno é repetida no segundo turno com o mando de campo invertido. Quando você pega esse farelo, que é essa frase, você mata a questão e entende que está falando sobre rodízio duplo, jogo de ida e jogo de volta, turno e retorno. E o campeão é aquele que somar mais pontos. Então, nessa questão, o gabarito é a letra D. Então, se debruce nessa questão. Vamos chegando na última questão da nossa aula. Vamos falar sobre os parâmetros curriculares nacionais. E lembrando, nós temos uma aula voltada para esse tema aqui em nosso canal. Então, quando acabar a questão, vai lá, dá uma olhadinha, se debruce, pega os farelos importantes, porque isso faz diferença. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a educação física, dentro da sua especificidade, deverá abordar o quê? Os temas transversais, apontados como temas de urgência para o país como um todo, além de poder tratar outros relacionados às necessidades específicas de cada região. Sobre os temas transversais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então vamos analisar uma por uma, ok? São temas transversais indicados nos PCNs. Pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo, tem saúde, ética, com certeza esses 3, verdadeiro. E aí você se debruça. A relação entre o tema transversal saúde e educação física são quase imediatas e o quê? Automáticas, dada a proximidade e a relevância dos objetos de conhecimento abordado em ambas as áreas. Certinho, nós temos no caso o tema transversal, saúde, verdadeiro. Durante uma partida de futebol, um aluno simula ter sofrido um pênalti para enganar o árbitro. Apesar da possível vantagem ao ferido, a ação não foi honesta e pode ser abordada pelo professor por meio da discussão do tema transversal, que é a ética. Certinho. Então, o nosso gabarito é a letra E, vai aparecer V, V e V. Lembrando, você aluno,
Muitos acham que com a Base Nacional Comum Curricular sendo cobrada nos concursos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais vão se deixar de lado. Não, estude os parâmetros curriculares nacionais, porque é um tema de suma importância nos concursos públicos na área de educação física. Pessoal, aqui ó, quer ser aprovado em concursos públicos, quer ser aprovado em concurso de educação física? Te faço uma pergunta. Pessoal, aprenda de uma vez como ser aprovado em concursos de forma rápida e eficiente. Quer dizer, com planejamento e organização. Você com certeza chegará à tão sonhada posse. Nós temos aqui ó, o checklist, né, de editais. A gente coloca tudo no edital, te ensina a organizar um edital, que é a regra do jogo. Técnicas exclusivas de estudos. Olha que legal. Você tem técnicas, né, que eu vou te direcionando dentro da plataforma, onde você realmente consegue organizar e planejar e executar essa técnica de estudo. Nós temos o quê? A nossa comunidade, né? Bússola da Aprovação, onde lá a gente troca informações a respeito de concursos, de conteúdos, tá? E, por último, eu te ajudo a organizar a rotina de estudos. Você entra em contato, a gente faz essa organização, eu te direciono dentro do concurso que você tanto quer fazer e tanto quer ser aprovado. Lembrando, pessoal, aqui na descrição da aula tem o quê? O link para você ter acesso ao método Bússola da Aprovação. Como eu sempre digo e falo, venha para esse time de campeão que aprova, né, na região norte, nordeste, que aprova no sudeste, no sul. E outra coisa, o método Bússola da Aprovação, sabe, só para você ter noção, o método Bússola da Aprovação, aluno, a gente montou esse curso online, né, essa plataforma, né, bem organizada, e esse curso te direciona para os concursos da esfera municipal, ok? Esfera estadual e esfera federal. Quer dizer, qualquer concurso você vai estar extremamente pronto, ok? Como a gente diz, né? Assim, com um machado afiado. Você vai lá e com certeza você vai ser aprovado. Então, não fique de fora, ok? Clica e vem para esse time campeão. Um forte abraço, pessoal. Muito obrigado por ter deixado, né, a minha voz, a minha presença entrar em sua casa. Mantenha a mão na corda, né, os pés são voltados para frente. Se não deu certo lá atrás, vai dar certo agora. Mude sua rotina. São os pequenos detalhes que fazem com que você chegue à aprovação. Um forte abraço, nos vemos numa aula, numa live, lá no nosso Instagram, @Thiago Paulo Concurso, com uma caixinha de pergunta, ou até mesmo com direcionamento voltado para um conteúdo. Valeu, pessoal! Fica conosco, um forte abraço e vem para lá de dentro. Valeu! E aí, pessoal, gostou da aula? Gostou do compilado de questões? Fez diferença na sua aprovação? Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa uma sugestão, porque é de grande valia para o nosso trabalho. Ó, voltando a falar do nosso curso, dos nossos materiais, né? Nós temos a nossa apostila com os principais temas, nós temos, né, os nossos mapas mentais de conhecimento específico, né, da parte de educação física, nós temos de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, quer dizer, e o principal, o nosso método Bússola da Aprovação. Acesso vitalício, pessoal. Aqui na descrição dessa aula tem um link. Clica, pessoal, ok? Vem para esse time campeão e com certeza, e realmente, você chegará à tão sonhada posse. Um forte abraço, pessoal. Nos vemos numa aula, numa live, tá bom? Lá no nosso Instagram, @Thiago Paulo Concurso, com uma dica, né, com uma caixinha de pergunta. Mantenha a mão na corda, você vai ser o próximo aprovado em 2025. Um forte abraço e vem para lá de dentro. Valeu!